dia. Hoje é o 5º dia de oração pelos nossos filhos. E hoje nós vamos orar pelo domínio próprio, né? O domínio próprio, eu não tenho como orar por domínio próprio por alguém, mesmo sendo os nossos filhos, e não pensar em nós mesmos, né? E fazer uma autoavaliação de como nós estamos nesse domínio próprio, né? Como é que a nossa vida está em relação ao domínio próprio. E domínio próprio, ele vai envolver várias áreas da nossa vida. Vai envolver temperamento, né? Lá em Provérbios 16:32, ele vai falar que é melhor o homem paciente do que aquele que conquista uma cidade, né? Isso fala de temperamento, né? Da gente não entrar em brigas, a gente saber dominar a raiva, né? O sentimento ali que aflora muitas vezes diante de uma situação de injustiça, da gente saber guiar isso, né? Envolve também a questão das tentações, né? De pecado. 1 Coríntios 10:13 vai falar: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, né? Mas o Senhor dará o escape. Então envolve você em ser tentado. Bem, se isso está acontecendo, o Senhor tem um escape para mim. Eu posso dizer não, eu posso sair daqui, né? Então, você ter esse domínio próprio para fazer escolhas sábias em horas de crise. Vai falar sobre, em 1 Coríntios 9:24-27, ele vai fazer aquela comparação com o atleta que corre por uma coroa corruptível, nós por uma coroa incorruptível, e ele fala: eu esmurro o meu corpo, eu não fico não, eu mostro quem manda, entendeu? Então não são as minhas vontades, eu fiz isso porque eu estava com vontade, não, eu tomo decisões, eu escolho, né? Guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, mas eu tenho esse poder de escolha, né? Domínio próprio, né? 2 Pedro 1:5-7 vai falar que há um esforço. Esforcem-se para acrescentar fé, a virtude, virtude. Na lista que você tem que se esforçar para acrescentar, tá lá, domínio próprio. Então não é uma coisa que fala assim, uma hora eu vou acordar de manhã e vou ter domínio próprio. Não, é uma coisa que precisa de esforço, né? E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. E os nossos filhos precisam ver isso em nós. Então, mais do que um motivo de oração pelos nossos filhos, é um motivo de oração e busca para nós, primeiramente. Então, nós oramos por eles, pedimos para a ajuda do Espírito Santo para eles. E eles precisam ver em nós alguém que se esforce, né? E aí, 1 Pedro 4:7 vai falar que o tempo se aproxima, né? O tempo está acabando. E ele fala, quanto mais o tempo se aproxima, mais sóbrios e vigilantes nós temos que ser. Mais equilíbrio, mais controle ali, mais domínio próprio, né? E aí tem aquele versículo clássico de Timóteo que fala: o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio, domínio próprio. Então, domínio próprio é algo que nós precisamos para viver a vida cristã. Nós não somos controlados pela vontade, não devemos ser controlados pelas nossas vontades. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos aquilo que realmente importa. Então, como eu tenho sido em relação, por exemplo, à vida devocional? Eu tenho sido regrada, eu tenho sido constante, eu tenho perseverado, eu tenho me esforçado, porque às vezes fala assim com algumas pessoas, acorda mais cedo para fazer. Eu não consigo, eu tenho muito sono. Tá bom, tem algo que você possa fazer então? Você pode fazer antes de dormir? Eu tenho que dormir cedo. Minha vida é corrida. Entendeu assim? Então a pessoa usa muitas vezes as desculpas de um dia normal. Entendeu? E eu não tô criticando aqui, falando que é desculpa, banalizando, não é isso. É que a gente às vezes tem que fazer um movimento contra a maré, né? A vida me leva para um ritmo, para uma... Se eu não parar e virar isso e mudar a rota, eu vou ser levada, né? Então os nossos filhos precisam ver que há em nós um esforço pelas coisas de Deus, pela presença de Deus, né? Você pensa, por exemplo, em questão de comida. É porque eu não consigo controlar. Meu vício é chocolate. Não, peraí. Eu sou uma pessoa que a Bíblia ensina que eu devo ter domínio próprio, que eu devo me esforçar para o domínio próprio. Então eu tenho que fazer um movimento contrário, né? Então a gente precisa buscar isso para as nossas vidas. A gente precisa orar por isso na vida dos nossos filhos. E eles precisam ver em nós exemplo disso, desse esforço pelo domínio próprio. Por muito tempo eu achei assim, eu dou graças a Deus de ter descoberto isso antes, né? Ainda com o meu filho pequeno, mas eu achava assim que,
como o cérebro deles não está pronto, né, o famoso córtex pré-frontal, onde regula as emoções e tal, quer dizer, é normal, uma birra, uma briga, um negócio assim, explosivo, né, eles são crianças, vai passar, né, e muitas mães escolhem deixar passar, né, uma hora vai se regular sozinho. E eu entendi que não, que nós devemos entrar nesse ambiente, nesse movimento e ajudar eles a fazer o movimento contrário, né, nós estamos treinando os nossos filhos. E eu não posso esquecer que quem os criou foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia me ensina a contar com a ajuda dele, do Espírito Santo, em qualquer circunstância. Por que não em regular as emoções dos nossos filhos? Em ajudá-los a enfrentar os seus sentimentos e saber que eles não são governados pelos sentimentos. Ele pode sentir algumas coisas, mas ele não é obrigado a reagir conforme aquilo que ele sente, né? Esse é o nosso treino. É o treino que nós precisamos realizar com os nossos filhos. E aí, só que o esforço sem o poder de Deus também não vai dar em nada, né? Então nós precisamos unir a nossa parte de esforço com o agir sobrenatural do Senhor. E isso nós fazemos pela oração. Por isso nós oramos. Oramos para que o Senhor envolva os nossos filhos, oramos para que o Senhor os ajude a regular as emoções, oramos para que o Senhor os ajude a não reagir conforme as emoções, né? Oramos para que o Senhor os ajude a reconhecer tentações que tem a ver mais com a sua idade e tomar decisões. Falar assim, mamãe, olha, sei lá, foi uma conversa esquisita, eu senti que aquilo não agradava a Jesus. E aí, o que você fez, filho? Eu fui embora, saí ali da conversa, fui brincar com outra criança. Parece tão assim, né? Você fala, era só uma conversa. Para ele, teve muito significado. E a gente precisa dar valor. A gente precisa ter empatia. Quando eles contam os probleminhas deles, às vezes para ele chega, muitas vezes meu filho entra no café, e como é que foi o filho? Como é que foi o dia? Foi péssimo. Aí eu já, filho, o que aconteceu que te chateou? Aí ele fala assim, não, meu melhor amigo foi embora mais cedo. Acabou meu dia. E a gente tem tendência a desdenhar. Tá bom. Tipo, filho, por isso você vai falar que o dia foi mal, né? Foi ruim. Mas para ele, na idade dele, para a vivência dele, aquilo foi terrível. E a gente precisa ter essa empatia de acolher, dar valor, né? E ajudar ele a ressignificar aquilo, né? O que ele pode aprender com aquilo, como ele se sentiu, né? O que ele poderia fazer para não se sentir daquele jeito. Então, isso é treinar os nossos filhos, né? Quando o Provérbios fala, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando for velho não se desviará dele. Essa palavra vem de treinar, não vem só de falar. É um treino, você fala, você repete, você proporciona ambiente que ele possa pôr aquilo em prática, né? E assim ele vai aprendendo. Nós precisamos de domínio próprio. Não tem como viver a vida cristã sem domínio próprio. Né, Pedro que fala, que eu já citei aqui para vocês, quanto mais o tempo se aproxima da volta de Jesus, mais domínio próprio nós precisamos ter. Então, eu quero convidar você hoje da gente orar por isso, pelos nossos filhos. E orar por nós também. Pedir para o Senhor, eu quero que o domínio próprio não seja só uma teoria na minha vida, mas seja algo que meu filho veja em prática. E que isso possa estimulá-lo, desafiá-lo, incentivá-lo a também se esforçar para ter domínio próprio. Vamos orar? Pai, te damos graças nesta manhã por mais um dia que nós podemos buscar o Senhor juntos, pela vida dos nossos filhos. No dia de hoje, em especial, nós queremos orar pelo domínio próprio, Pai. Nós aprendemos tantas coisas nas Escrituras e muitas vezes, Pai, a começar em nós não as vivemos, Senhor, por negligência, preguiça, por falta de esforço. Mas nós queremos declarar nessa manhã, queremos pedir o Teu perdão e queremos declarar nessa manhã que nós não queremos mais que seja assim. Nós queremos nos esforçar para viver a vida que o Senhor tem para nós. Nós queremos nos esforçar, Pai, para viver a vida cristã da maneira que agrada o Senhor, Pai, e não uma vida meia boca. Por isso, faz uma obra nas nossas vidas. Faz uma obra na vida dos nossos maridos, da nossa família e, em especial, nessa manhã, faz uma obra na vida dos nossos filhos. Sabemos que alguns, Pai, por quem nós temos orado, são crianças pequenas, tem toda a questão física, biológica, Pai, mas isso não significa que nós não podemos contar com a ajuda sobrenatural daquele que os criou em perfeição, que é o Senhor. Então nós queremos colocar a vida dos nossos filhos no Teu altar e pedir que o Teu Santo Espírito os envolva, os encha e
Que eles, Pai, sejam ensinados do Senhor, como diz as Escrituras. Ajuda eles, Pai, a não serem controlados pelas emoções, mas ajuda a eles a regularem as suas emoções. Ajuda eles a fazerem boas escolhas. E por menores que sejam, que para eles seja uma grande vitória, Pai. E porque eles estão caminhando nesse sentido. E nos ajuda a ensiná-los, a acolhê-los, a termos empatia, a valorizarmos, ó Deus, o que eles pensam e sermos boca do Senhor na vida deles, Pai. Instrui-nos, ó Deus, dá-nos espírito de instrução nas Escrituras, para que a gente possa ensiná-los as verdades do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar que o Senhor nos capacita, Pai, diante das situações adversas, a não sermos guiados pelas emoções, a não cedermos às tentações, a mostrarmos para o nosso corpo, para a nossa carne, para as nossas vontades, que quem manda é o Espírito do Senhor nas nossas vidas. Ah, Deus, dá-nos mais disso, queremos mais e queremos que os nossos filhos aprendam conosco, Pai, também a viver assim. Por isso, Pai, visita-os, que eles estejam tão escondidos no Senhor como Jesus foi na sua infância, sendo preparados pelo Senhor, sendo ensinados do Senhor, sendo pessoas, ó Deus, que vão sendo equipadas, cheias do Teu Espírito Santo, para a hora oportuna, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nada na vida dos nossos filhos seja acelerado ou seja atrasado, mas seja no tempo do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor tem o tempo e o modo de todas as coisas. Nós abençoamos nossos filhos, nós declaramos sobre eles, ó Deus, o Espírito do Senhor, Pai, o Espírito Santo de Deus. Nós declaramos, ó Deus, que eles serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo, desde pequenos, Senhor, em nome de Jesus. Separa-os para ti, esconde eles em ti, blinda a mente deles, blinda o coração. Pai, como mães, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda seta maligna contra a vida dos nossos filhos, na mente, nas emoções, Pai, nos relacionamentos, em nome do Senhor Jesus. Vai preparando o final de ano, vai preparando as provas finais, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a mente dos nossos filhos, para que eles aprendam o que é necessário, Pai, para que eles passem de ano, Senhor, para o louvor da Tua glória, para que eles continuem no desenvolvimento deles, ó Deus, crescendo em graça, no conhecimento, Pai, em saúde física, mental, emocional, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos a nossa casa, Senhor, as nossas casas no dia de hoje ao Senhor. Pedimos a presença gloriosa do Senhor, Pai. Abençoa o trabalho das nossas mãos, abençoa os casamentos, abençoa os relacionamentos familiares, que haja paz dentro dos nossos muros. Que a presença do Senhor governe, Deus. Que a luz do Senhor, Pai, brilhe forte, ó Deus, nas nossas mentes, corações. E que nós possamos, Senhor, como família, viver tudo o que o Senhor tem para a gente viver. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Fica conosco. Nós te louvamos e te bendizemos. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um bom dia para vocês. Até a próxima.